A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, todos que estão me ouvindo. Quero deixar a palavra que se encontra aqui em Isaías, capítulo 45. Mas antes eu peço gentilmente que vocês acionem o sininho, dêem um joia, comentem e compartilhem, que é mais importante, é compartilhar a palavra de Deus a toda criatura. Eu quero rapidamente falar sobre essa história, esta palavra que Deus dá ao profeta Isaías para entregar um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, governador da Pérsia, que governava a Pérsia. Ele é um homem ímpio. Mas Deus é Deus, né? Deus, ele confunde. O que ele quer. A palavra do Senhor, ele diz que ele enlouquece os adivinhos. Ele faz tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Deus diz que faz tudo isso. Ele desfaz os sinais dos inventores de mentiras. Ele é Deus. Quando Deus tem o propósito na minha e na sua vida, e Ele tem, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, e a vontade dEle é que prevalece. E essa é a verdade. Ele quis usar esse homem chamado Ciro, um homem ímpio, que governava a Pérsia. Mas antes Deus diz no versículo 2 que ele ia endireitar os seus caminhos tortos. Porque ele é Deus. É claro que ele não vai pegar uma pessoa que vive na maldade, que não conhece a Deus, que não conhece ele, para fazer algo que ele queira. Não, primeiro ele, assim como nós, no outrora estávamos nas trevas, ele nos tirou das trevas para a luz, e ele hoje, ele usa cada um de nós como ele quer, da forma que ele quer. Nós somos o vaso, ele é o oleiro, nós somos, glórias a Deus, como ele diz aqui mais pra frente, cacos no meio de outros cacos de barro. Aleluia. E essa é a verdade. Ninguém tem que querer ser melhor que ninguém, porque melhor é só Deus. Ele faz e desfaz. Ele exalta, mas ele também humilha. Ele fere, mas ele também sara. Ele manda doença, mas também ele cura. Ele é Deus. Amém? Olha só o que diz aqui. Isaías 45, Isaías 45, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando o Senhor diz aqui que ele diz, soltarei os lombos dos reis, quer dizer, eu vou desprepará-los, eu vou enfraquecê-los. E você, Ciro, meu ungido, vai vencê-los com a minha ajuda. Porque eu estou diante de ti, como diz a palavra aqui no versículo 2, que vai dizer. O Senhor diz que pega pela sua mão direita. Quando o Senhor diz que pega pela mão direita, é porque Ele está nos ajudando. E só quem é digno pode sentar à direita de Deus. Por exemplo, nosso Salvador Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele está sentado à direita do Deus Pai.
Ele também diz que a palavra de Deus também fala sobre Davi, que pega pela mão direita de Davi, seu servo. Até Saul também. Aí depois Saul, como todos sabem, se desviou do caminho do Senhor, deixou a inveja entrar em seu coração e não quis saber de Deus. Seu foco era tirar Davi do seu caminho, não dando ouvidos à voz de Deus. Mas quando Deus tem um propósito na minha e na sua, em nossas vidas, nada nem ninguém pode impedir. Ele diz em Isaías 43, versículo 13, ele diz que, ainda que houvesse dia, eu sou. Né? Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Então, versículo 2, o Senhor diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus é Deus. Deus, ele é soberano. Ele faz e desfaz. Ele confunde aqueles que querem atrapalhar a sua obra. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. E aí, o Senhor, ele tem poder para fazer isso. Só Deus. Quando fala, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, é espiritual. O Senhor está dizendo que vai tirar todos os impedimentos de libertação daquele povo cativo na Babilônia. Porque ele é Deus. E ele vai usar quem? Um homem. Um homem comum. Mas quem está na peleja e quem está diante dele é o general de guerra, que é o Senhor, que nunca perdeu nenhuma batalha. O nosso Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. E aqui no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que Isaías está passando. Isso aqui é tudo que Deus falou para Isaías, falar para este rei, para esse rei da Pérsia. Para ele saber quem é Deus. Para ele conhecer o Deus que ele não conhece, mas que Deus o conhece. Deus, ele conhece cada um de nós. Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Mas tem um outro nome que depois eu vou ver aqui na frente. Quando é chamado Jacó e Israel, são dois nomes. Jacó é mudado para Israel. Deus faz essa mudança, essa transformação em Jacó. E ele também pode fazer isso em nós. Ele nos chama pelo nosso nome aqui na terra, mas ele também vai nos chamar por um novo nome. Aleluia. Lá na eternidade. Vai nos dar uma pedra branca escrita. Escrito nesta pedra branca. O meu novo nome e o seu novo nome. Esse novo nome é o nome de transformação. É o que
Eu e vocês aí do outro lado, noutrora estávamos nas trevas e Deus nos resgatou para a luz através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Remidor, o autor da minha e da sua vida, da nossa salvação. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, é porque ele estava, primeiro, Jacó triste, saindo do lado, fugindo do seu irmão Esaú. Ele se encontra triste. E é naquele momento que Deus conhece o seu interior. E muda de Jacó para Israel. É maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus. E cada vez mais eu quero me aprofundar mais ainda na palavra de Deus, para não deixar que ninguém me engane com doutrinas falsas, com adivinhações que não é Deus falando na boca de falsos profetas. Eu peço a Deus discernimento para aqueles que fingem ser de Cristo, mas não é. Tá ali no meio, na casa do Senhor. Mas o joio e o trigo junto. Mas Deus, nosso Senhor Jesus, Ele conhece quem é o joio e quem é o trigo. Quem são os bodes e quem são as ovelhas. Então, isso não cabe a mim julgar. A palavra de Deus, ela é a mesma que nos salva, mas ela também é a palavra que nos julga, através dos nossos atos. E aqui, como eu tô falando de mudança, de nome também, de atitudes, olha só o que diz aqui, no 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, aleluia, ainda que não me conhecesses. Isaías falando para Ciro, sendo boca de Deus, através do profeta Isaías. E aí o Senhor diz no 5, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus com D minúsculo. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Deus está dizendo, eu te prepararei. Cingir aqui é preparar. Ao contrário aqui do 45, versículo 1, o Senhor ele diz que desprepara, que enfraquece aqueles que vão vir contra Ciro. E aqui ele já está dizendo para Ciro que ele vai preparar ele. Vai fortalecer ele. Aleluia. Para que, mesmo ele não conhecendo Deus, Deus vai fazer isso. Para que ele saiba que só há um Deus e não há outro além dele. E serve para mim e para você também saber que Deus, só há um Deus, o que criou os céus e a terra, que se chama Elohim. O Jeová Jireh, o Deus de providência. E o Jeová Rafa, o Deus de cura. E tantos outros nomes que atribuídos a Deus. Glórias a Deus. Deus também ele é chamado de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glórias a Deus. Então, no 6 diz assim, para que se saiba desde o nascente do sol
E desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Viu só? Estão idealizando, trazendo para nós, e estão aí uns crentes, porque crente, Tiago diz que até os demônios são. Eles creem, temem, tremem diante de Deus. Isso chama reverência, obediência a Deus. Tem crente aí que não está tendo temor, muito menos tremor. Não estão obedecendo a palavra de Deus, estão colocando o certo pelo errado, o amargo pelo doce, como diz aqui em Isaías também. Isaías, glórias a Deus. Tá mais pra frente, Isaías 40 e... A palavra de Deus é maravilhosa, ele tá por aqui em Isaías. Isaías, o Senhor diz isso através do profeta Isaías também. Que ai daqueles que colocam o bem como o mal e o mal como bem. O doce como amargo, o amargo como doce. O Senhor, ele adverte que ai desses. Então, ai desses que estão trocando o certo pelo errado, querendo impondo um evangelho sem cruz, sem renúncia e estando no pecado e diz que está adorando a Deus. Tem que ter muito cuidado, porque Deus odeia a iniquidade. O que afasta nós de Deus é o pecado, é a iniquidade. A mão dele, as mãos de Deus, diz em Isaías 59, que as mãos dele estão estendidas. Isaías 59, versículo 1. Mas no versículo 2 ele diz, mas o que me afasta de vós. Aqui no versículo 2 de Isaías 59 diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías falando para o povo de Israel. Amém? Aí o Senhor vai e diz no 7, o Senhor diz assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí você vai em Amós, capítulo 3, no versículo 6. Olha só o que Deus diz quando ele faz isso. Quando o Senhor diz que ele forma a luz, cria trevas, faz a paz, cria o mal, e ele diz, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E Amós 3, vamos lá, ó, glória, achei, rapidinho, que hora que eu demoro. Amós 3, capítulo 6, não diz bem, capítulo 6. Amós, capítulo 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz bem assim, toca-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade? Glória a Deus. E o Senhor não o terá feito? Aí no 7, eu vou complementar aqui o 7 que diz assim, Amós falando para o povo também. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Então, a resposta de Deus para nós, que ele diz que ele forma a luz e forma a luz e cria as trevas e faz a paz e cria o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor está dizendo isso por quê? Aí eu quero deixar uma pergunta para meditarmos. Deus criou o mal? Ele diz que faz todas essas coisas.
Mas sabe por que que Deus faz todas essas coisas, irmãos e irmãs, e quem estão me ouvindo? Porque o povo, nós, os seres humanos, às vezes somos rebeldes. E rebeldia, a palavra do Senhor diz que é pior que feitiçaria. O Senhor, Ele não aceita a rebeldia. Muito menos. Muito menos. Eu tô em Isaías. Muito menos. Nós que saímos das trevas e viemos para a luz. Nós que viemos das trevas para a luz, nós temos que continuar na luz. O mundo está desequilibrado. As pessoas estão desequilibradas. Uns crentes que se dizem ser crente, mas não é crente, não. Aliás, pode ser crente. Vou arrumar aqui a minha palavra, a minha frase. Pode ser crente, porque, como eu falei, crente até os demônios são e obedece a Deus. Eles só fazem algo se Deus ordenar, se Deus permitir. Como Satanás quis tocar na vida de Jó e Deus falou, vai. Mas ele é meu. Toca só em tudo que você quiser, mas a alma dele é minha. Então, assim, o Senhor, Ele permite. Gileade, Ele permite o mal? Sim, permite. Ele permite o mal, mas Ele também é o mesmo Deus que traz o bem sobre nós, em nossas vidas, quando há arrependimento. Quando nós deixamos o pecado e vamos andar em caminhos retos, de retidão. Glórias a Deus. Em Jeremias capítulo 17, no versículo 9, a palavra do Senhor, Jeremias diz para o povo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O que acontece é que o ser humano, as pessoas fazem escolhas erradas, preferem matar, o homem prefere pegar uma criança e estrupar, abusar. Por quê? É a ausência de Deus. Quando tem ausência de Deus, essa pessoa está em trevas. Não está em luz. Quem está em luz não faz tal barbaridade. Aí as pessoas atribuem isso a Deus. Fica terceirizando Deus pelas maldades dos homens, do ser humano. Quando eu falo homens, é porque a palavra de Deus coloca o homem, mas quer dizer a humanidade. Deus, ele não tem culpa. Deus, ele avisa. A palavra de Deus é bem clara. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas. Não é? Como diz aqui Amós. Deus usava os profetas. Hoje, Deus usa a quem Ele escolhe para ministrar a palavra. A palavra está aqui. Ela é lida. Quem está ouvindo tem que prestar atenção na leitura, o que Deus está falando, abrir o coração e receber. Hoje só querem receber chave de casa, chave de casa, chave de carro. É só prosperidade. Prosperidade não se limita só isso. Prosperidade também é saúde, é paz. Uma pessoa próspera, ela é feliz porque está em Cristo. É uma felicidade que não é instantânea, não é de 5, 6 minutos, ou de um dia, ou de um mês. Essa felicidade de estar em Cristo, ela é eterna. Porque a palavra de Deus diz que de tais é o reino de Deus. Daqueles bem-aventurados são aqueles, não é? Quando o Senhor diz bem-aventurado, quer dizer, felizes são aqueles que escolhem ouvir a palavra de Deus, que escolhem estar com Deus.
e não nas trevas. Tudo que é mal não vem de Deus. São práticas, são atos praticados por nós. E isso nos afasta de Deus. Conforme nos afasta de Deus, o mal ele vai prevalecendo ali na vida daquela pessoa. E aí entra o inocente. Entra uma criança que não tem nada, com uma briga de um casal ou a decepção de uma mãe, com um cônjuge, enfim, é o que mais está acontecendo, gente. Nos noticiários aí, ó, na televisão. Aí a pessoa faz tal barbaridade, brutalidade. A palavra de Deus, eu não lembro onde que é o livro, nem o versículo. O Senhor, ele coloca como... Jonas. No livro de Jonas, Deus fala que... Glórias a Deus. Fala para Jonas que o povo, ele não sabe distinguir a mão esquerda da direita. São como animais irracionais. O animal irracional, ele não pensa. Ele age de qualquer jeito. Assim é aqueles que estão nas trevas. Amém? Então, Senhor, tudo que acontece de ruim não é culpa de Deus. É culpa das pessoas que não querem Deus. Preferem ficar na prática do pecado, na iniquidade. Pecadores nós somos, todos nós. Corre no sangue o pecado. A nossa carne está inclinada para fazer o mal. Mas nem por isso nós temos que obedecer à carne. Nós temos que obedecer ao Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus diz que a carne se opõe ao Espírito, mas que tem que prevalecer é o Espírito. Nós temos que orar, né? Nos fortalecer o Espírito e não a carne. Porque o Espírito, a palavra de Deus diz que está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, nós temos que estar ali, ó, alimentando o Espírito e não a carne. Nos alimentando de quê? Do pão. Aquele que nos alimenta espiritual, que é o pão. A palavra de Deus. Aleluia. E o Senhor, ele desvenda aqui, ele traz uma revelação aqui no 8, que é muito do 8 em diante. Olha só o que o Senhor diz. Por que glórias a Deus. Por que ele fala que ele forma a luz? Que eu não vou repetir, que vocês já ouviram o versículo 7. Aí no versículo 8, o Senhor, ele tira o que está oculto e traz para a luz, para nós entendermos. Que diz assim: destilai-vos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Viu só que o Senhor disse? Ele criou a justiça. Da justiça brota, aleluia, a justiça, ela frutifica juntamente com o quê? Com a salvação. Quando nós somos salvos, quando nós estamos em Jesus, em Cristo Jesus, nós temos que ser justos através de Jesus. É Ele que nos justifica, Ele que nos santifica.
para levar cada um de nós que estamos na presença do Senhor para o céu. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, versículo 3, que aquele que perseverar, né? Eu gosto de ler, mas eu gosto de falar, mas também eu gosto de vir aqui, ó. Mateus 24, 3, a palavra do Senhor nos diz bem assim. Aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que é perseverar? É continuar firme, não voltar atrás. É ser justo, andar em retidão. Amém? E aí o Senhor, ele continua dizendo através do profeta: ai daquele que contende com o seu Criador, caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isso é muito sério. Quando Jó passou o sofrimento que Jó passou, Jó não blasfemou contra Deus. Mas Jó se arrependeu do seu nascimento. Jó questionou Deus muitas vezes e Deus começa também a questionar a Jó. São várias perguntas que Deus fez para Jó. E Jó chega a uma hora que Jó diz: eu coloco as minhas mãos em minha boca e não falarei. Porque Jó entende que ele não tem argumentos para as suas perguntas, para questionar Deus. Ele só entende que Deus é Deus e que o seu Redentor, ele vive. Glórias a Deus. Às vezes nós temos que colocar a mão em nossas bocas e nos calar e apenas obedecer à vontade de Deus e deixar Deus cumprir em nós o seu querer e o seu efetuar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias ao Senhor. Aí no 10 o Senhor continua através de Isaías para Ciro, dizendo: ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e a mulher que dás tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu a fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quer dizer, nada saiu do meu controle. Eu mando, eu faço, eu desfaço, eu dou ordem. Vai. Eu dou ordem. Não, vai. Não é para ir, não é para fazer. É Ele que ordena. É o Senhor. Tudo está no controle de Deus. A minha e a sua vida. O nosso querer. As nossas vontades não tem que ser nossa. Tem que ser de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E as maldades que estão aí, ó. Que está aí, as práticas da maldade. Deus não tem culpa. O homem, as pessoas escolhem fazer o mal. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Todas as crianças que sofreram, foram maltratadas pelos seus próprios pais, por pessoas que muita maldade no coração, podem ter certeza, estão com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que de tais é o reino de Deus. Estão sorrindo, estão alegres lá com o Senhor.
Agora, você e eu que estamos aqui ainda, neste mundo cheio de malícia, que a palavra de Deus diz que jaz do maligno, é ele que reina, é ele que opera no mundo da escuridão, das trevas, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar na fé, perseverar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não deixar que ninguém rouba a nossa coroa. Ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a nós, porque Ele é fiel à palavra dEle primeiro. Aí Ele é fiel a nós. Ele não pode mudar o que Ele já decretou. Amém? E que Deus conforte os corações daqueles que, por maldade do homem, por coração perverso, trouxe o luto à sua casa, trouxe angústia no meio de vocês. Deus não tem culpa. As pessoas, o homem, quando a palavra de Deus descreve o homem, suas maldades, cada um vai ter que prestar conta a Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz que aquele que semeia, Gálatas, vou aqui para me finalizar, glórias a Deus. Livro de Gálatas, aqui eu tô demorando um pouquinho, que Jesus, aqui. Gálatas 6, ó, eita glória. Gálatas 6, no versículo 7, a palavra do Senhor diz bem assim. Paulo dizendo à igreja de Gálatas. Não erreis. Gálatas é uma igreja que estava trocando a graça pela lei, usando de sua liberdade para libertinagem, para fazer o que bem apraz, né? O que dá prazer. E Paulo diz para eles. É sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Está falando do pecado. A corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará é o quê? A vida eterna. Então, aquele que pratica a maldade, não se arrepende, vai prestar conta para Deus. A chave do inferno, a chave da morte e do inferno, está com Jesus Cristo. Quem manda no inferno, sofrimento eterno, por causa do pecado, não é Satanás que vai te levar para lá. Ele só ajuda o que você já faz, ou eu. O que nós fazemos de errado, a brecha que nós deixamos, crente, que não temos que ser crente. Primeiro nós temos que ser crente porque nós cremos na palavra de Deus, mas nós temos primeiramente ser cristão. Cristão significa pequenos cristos. E mente de Cristo, colocar capacete, né, da salvação. Mente de Cristo. Glórias a Deus. Imitar a Cristo e não o mundo. Andar nas pisaduras de Cristo como Paulo e tantos outros que morreram por amor ao Evangelho. Evangelho de Cristo. Nós, glórias ao Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Imitar Cristo. Cristão, pequenos Cristo. Cristão se deriva de Cristo. E não Cristo de nós. É nós de Cristo. Não é o contrário. Nós temos que imitar Cristo. Padecer na carne como Cristo, como diz em Pedro, primeira carta de Pedro.
no capítulo 4, também gosto. Eu vou lá em Pedro e vou finalizar, glória a Deus, eu amo a palavra de Deus. Se eu pudesse, eu ficava aqui, toda a palavra. É 1 Pedro, capítulo 4, Pedro dizendo, epístola de Pedro, é uma epístola universal, tanto para cristãos como gentios, né? Aqueles que não estão em Cristo. E Pedro diz assim, ora, pois já que Cristo padeceu por nós, na carne, amai-vos também vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou o pecado. Quem padeceu na carne cessou o pecado? Jesus. Então, que nós venhamos padecer, sabendo que Cristo padeceu na carne, já cessou o pecado, já parou o pecado. Para que continuar no erro? Não é mais fácil fazer o que é certo, o que é bem? Glórias a Deus. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, de Cristo, a primeira pergunta que está no erro, a pessoa já se coloca, quem é você para me julgar? Quem é? Aí você vai em João 12, Evangelho de João 12, olha só, quem julga não somos nós, quem julga é a própria palavra. A palavra que te salva é a própria palavra é que vai julgar, sendo que a palavra é o próprio Deus. João 12, João, cadê você? Glórias a Deus, aleluia, aqui, tá marcadinho. João capítulo 12, nos diz bem assim, no versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí no 48 diz assim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, o que está escrito, não obedecer, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. O ar de julgar no último dia. Pronto! Glórias a Deus. É bem claro. É bem claro isso. Glórias ao Senhor. Jesus não veio para julgar o mundo. Mas aquele que não crê, que não ouvir a palavra de Deus, não obedecer, a própria palavra é que julga. Quem é a palavra? Deus. Naquele grande dia, Deus vai julgar todos. Tanto salvos quanto não salvos. Cada um de nós vamos prestar conta de nossas palavras, nossos atos, nossas ações. Então, todo sofrimento, quando Jesus vier e levar a sua igreja para os ares, todo sofrimento na eternidade, sim, mamãe, todo sofrimento cessará, toda lágrima será enxugadas, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e glórias a Deus, aleluia. Todos vão prestar conta, não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. A própria palavra de Deus é que nos julga. Então, quando a palavra de Deus vem ao encontro de cada um e muitos falam, quem é você para me julgar? É porque tem algo de errado com essa pessoa. Sabe que está no erro, mas não admite. Para Deus, é claro. E Deus está cuidando de cada criancinha que hoje não está com as famílias. E esse governo,
essa nação aqui brasileira, os governantes estão aí maus, é porque Deus permitiu. Deus permitiu para o povo aprender, mas pelo visto muitos não estão aprendendo. Mas se Deus quiser, Deus tira do poder. Porque foi Ele que colocou. E se Ele quiser, Ele tira. Não sei como, nem quando. Mas Deus tira se Ele quiser. Glórias a Deus. Verdadeiramente Tu és o Deus que te ocultas. O Deus de Israel, Salvador. Aleluia. Versículo 17. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eternidade, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Glórias ao Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Glórias ao Senhor. Porventura não sou eu o Senhor e não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo, do Velho Testamento e do Novo. Quem muda somos nós, com nossas atitudes, com nossos atos. Então ainda há tempo o povo que está brincando de ser crente, está brincando de ser cristão. Eu falo isso para aqueles que se dizem crente, mas não são. É um querendo passar na frente do outro, um querendo ser melhor que o outro. É uns diminuindo aqueles que eles pensam que não servem para nada, não sei, querem ser melhores uns que os outros. Só há um melhor, Deus. E se Deus quiser, Deus pega o menor e abate aquele que quer ser maior. Maior para entrar no reino de Deus não é aquele que se acha melhor, que fala palavras bonitas, que giram para um lado e para o outro dizendo que está com o Espírito Santo, mas fora da igreja, fora da casa do Senhor. Finge não ver o irmão ou a irmã. Não cumprimenta com a paz do Senhor. Amém? Então Deus escolhe quem Ele quer, unge quem Ele quer, coloca no poder quem Ele quer e tira também. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que a salvação do nosso Deus venha alcançar a todos, porque é o que Deus quer. Deus, Ele não quer perder nenhum de seus filhos. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe cada um.